rica e abundantemente. Queridos, domingo passado, aqueles que tiveram o privilégio e a alegria de estar aqui conosco, puderam testemunhar aquele domingo tão maravilhoso que Deus nos deu, um domingo realmente abençoado, muito além daquilo que eu podia imaginar que o Senhor nos deu. E eu agradeço a Deus, e na pastoral dessa manhã, os irmãos que já leram puderam perceber isto, agradecendo a Deus o carinho dos irmãos, o cuidado dos irmãos. E quando eu estava preparando as mensagens, Deus trouxe ao meu coração esse desejo, o desejo de compartilhar um pouco da minha história, da minha caminhada e como acabei chegando até aqui, como acabei chegando aos 30 anos de ministério. Enfim, compartilhar algo com os irmãos. Talvez alguns já tenham percebido que eu sou português, e na verdade eu sou um português legítimo, né? Ou seja, um português nascido em Portugal, mais propriamente em Lisboa, e mais propriamente ainda maternidade Alfredo da Costa, que é um ícone lá em Portugal. Aqui naturalmente ninguém conhece, mas é onde nasce todo mundo, que é a Alfacinha, que são os conhecidos de lá, né? Então, irmãos, como Deus operou, e algumas coisas aconteceram. Há 3 textos da palavra de Deus que eu gostaria de ler nesse instante, deixar com os irmãos. São 3 textos que, na verdade, atravessam toda essa história de vida. Gênesis 12, 1 e 2. E está escrito: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 32:10 diz: Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Salmo 116:12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E o tema desse testemunho é exatamente esse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem trazido à minha própria vida. Irmãos, eu me converti em Portugal aos 8 anos de idade. Me lembro como se fosse hoje. 8 anos de idade. Eu sou um privilegiado nesse aspecto. É difícil o português se converter na infância. É muito raro isso acontecer, porque se hoje é difícil, há 50 anos atrás era muito mais difícil. Mas a minha mãe se converteu, me levou, e eu me converti numa classe de escola bíblica dominical, uma professora querida e amada, usando um flanelógrafo. Vocês mais jovens não sabem o que é flanelógrafo, sabem? Vocês sabem? Vocês duas aqui não sabem o que é flanelógrafo. Flanelógrafo vem de flanela. Era uma flanela que era colocada num quadro e tinha umas imagenzinhas que colava naquela flanela, e aquilo, então a gente ia aprendendo aquelas histórias, coisas do passado, né? Coisas de 50 anos atrás. E eu ouvi uma história ali, e aquela história era a história de um ninho, e naquele ninho tinha os passarinhos, e a cobra foi subindo, e aí vinha a mãe dos passarinhos, pousou sobre o ninho, e a cobra matou a mãe, mas os passarinhos foram salvos. E a professora disse: é assim que Jesus faz conosco. Ele deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos. E aí ela fez o apelo: quem queria aceitar Jesus? E eu levantei a mão, e a partir daquele instante, pela graça de Deus, eu fui tendo uma experiência de conversão, mas ali começou essa caminhada de conversão. E aí foi crescendo. Na adolescência foi um período bem interessante, porque período de perseguição. Eu apanhei por causa de ser crente. Imagina, há 50 anos em Portugal, alguém, aliás, não era crente, era protestante. Lá não se fala crente, era protestante. Onde eu chegava, irmãos, era o saco de pancada. E aí tinha um problema, porque as meninas ficavam com pena de mim. Menina tem essa coisa, né? Aí eu apanhava por ser protestante, porque as meninas todas ficavam do meu lado. E aí eu não sabia o que fazia, né? Mas foi um período assim bem interessante. Às vezes eu tenho dito isso para Deus: Deus,
eu já sei o que é perseguição. Eu sofri essa perseguição na carne. Normalmente eu não participava de festas, não participava de nada, então o pessoal me zoava. Enfim, era um sofrimento grande. Mas Deus foi dando forças e fui crescendo até chegar na idade da juventude, e aí se instalou uma crise. Eu vivi uma grande crise. E a minha crise era algo que vocês falaram nessa manhã. Eu havia nascido na igreja, quase, né? Eu não tinha uma história para contar. E eu ficava fascinado quando eu via alguém dar aquele testemunho. Eu fui das drogas, eu fumei cocaína, eu me prostituí, e aí eu me converti a Jesus, e Jesus me transformou. Eu ficava assim vidrado. Eu ficava dizendo, Deus, eu não tenho nada para contar, eu não tenho testemunho para dar. E eu então comecei a pensar o seguinte, o jeito é ir para o mundo, o jeito é experimentar isso tudo também, para depois eu ter um testemunho bonito para dar. Porque eu ficava assim maravilhado com aqueles testemunhos, e o meu testemunho eu pensava, se me chamar para dar testemunho, o que é que eu vou falar? Eu me converti com 8 anos, ia na igreja, eu fazia coisa errada, mas não tão errado, e eu nunca fumei, nunca fiz, nunca aconteci, então eu vou ter que fazer tudo isso. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele não permitiu. E Ele não permitiu por causa das orações da minha mãe. Deus me livrou de situações terríveis. Porque eu fui criado sozinho praticamente, eu trabalhava fora, eu já tinha um bom salário, eu ajudava no sustento da minha casa, eu era totalmente independente, vivia normalmente em Lisboa, e tantas oportunidades. E hoje eu olho para trás e eu digo, Deus, eu só não caí em tantas ciladas, porque a minha mãe, depois ela dizia, eu saía e ela ficava orando por mim. As orações de mães são orações tremendas. E aí o Senhor foi me guardando, o Senhor foi me guardando. E aí eu frequentava a igreja, sempre frequentei. Eu era de uma outra denominação chamada Irmãos Unidos, que é uma dissidência dos irmãos wesleyanos da Inglaterra, que eram fortes na época lá em Portugal, e houve uma experiência de chamada ao ministério, e eu já era ancião da igreja, jovem ainda, estava preparando para estudar na Suíça, porque Portugal não tinha seminários, quando de repente eu fui para os Açores, que são umas ilhas que ficam lá no meio do Atlântico, servir a Força Aérea lá, a Aeronáutica aqui. É a mesma coisa, mas em português se fala Força Aérea, em brasileiro se fala Aeronáutica. Então eu fui servir na Aeronáutica, fui para os Açores. Lá nos Açores não tinha a minha igreja, e eu comecei a procurar a igreja, e um dia passando, eu vi uma montra. Você não sabe o que é montra, não, né? É uma vitrine. Né? Cabeça dividida. Então eu vi uma vitrine lá, dizia assim, aqui em breve uma missão batista, etc. Eu achei interessante e eu esperei acontecer, e quando a missão inaugurou, eu fui. Eram 2 missionários brasileiros que estavam lá começando o trabalho. Irmã Márcia Venturim de Souza e pastor Francisco de Souza. Eu estava iniciando lá o trabalho nos Açores. Eu fui, visitei, comecei a me entrosar com o trabalho, comecei a trabalhar juntamente com eles, comecei a fazer o trabalho juntamente com eles, e fizemos trabalhos evangelísticos em outras ilhas. Enfim, foi muito gostoso, mas de repente surgiu um problema, que a congregação ia se tornar igreja e eu não podia ser membro, porque eu não era, ou não estava batista, né? Eu era de outra denominação. Eles começaram a orar, foram sábios, começaram a orar, e eu comecei a ter algumas dúvidas, alguns questionamentos, e ali, nos Açores, olha que coisa interessante, eu me tornei batista, porque eu não era batista. Então eles me deram livros, eu comecei a estudar, não é? Então, e eu comecei a ter algumas convicções que Deus foi arraigando no meu coração, e ali então eu me tornei batista, e eu fui batizado ali naquela igreja nos Açores, né? E aí eles começaram a falar comigo, não, você tem que estudar no Brasil, tem um seminário muito bom, o pastor Francisco tinha estudado também no Seminário do Sul, você tem que ir para o Brasil, você tem que ir para o Brasil, tem que ir para o Brasil. E conclusão que eu voltei para Portugal, e aí eu tinha uma correspondente. Interessante, naquela época, uns, 30 anos atrás, tinha esse negócio de correspondente, né?
A gente se correspondia com pessoas, era legal a beça, porque sabia escrever. Hoje não precisa, tem Facebook, era o Facebook da época, era correspondência. A gente escrevia cartas, era bem legal. Eu tinha uma correspondente no Brasil, e eu gostava muito do jeito brasileiro de ser, e eu me correspondia, era uma menina na época de Manaus, eu acho, né? Até uma vez ela me escreveu, ela disse que veio no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio, ela disse, você tem que ver o Carnaval do Rio, é um negócio maravilhoso, né? E eu disse, não é muito a minha praia, mas tudo bem, né? Mas eu gostava muito dessa coisa, e aí quando chegou essa possibilidade, eu comecei a orar ao Senhor nosso Deus, e aí o Deus tocou no coração. E lá em 76, eu vim para o Brasil. Larguei tudo lá e o Senhor me trouxe para cá. Eu tinha na época acho que 24 anos, 23, 24 anos, e é exatamente essa história aqui, não é? Eu cheguei não com apenas um cajado, mas uma malinha, né? Atravessei não o Jordão, mas o Atlântico, e são essas coisas loucas. Eu hoje fico olhando e fico dizendo, Deus, como é que pode um negócio desse, né? Largar tudo, amigos, família, larguei tudo e vim, não é? Porque senti realmente a direção de Deus. Quando eu cheguei aqui, tinha alguém que foi me pegar no aeroporto e eu fiquei assim, muito assustado. Eu nunca tinha visto tanto carro, né? Já há 30 anos atrás, o Rio de Janeiro era cheio de carro, né? Portugal ainda era uma cidadezinha bem pacata, digamos assim, né? Mas aí fui morar lá no Colégio Batista, naquilo que era conhecido na época como Navio Negreiros, né? Que era um lugar lá no Colégio Batista onde ficavam moços, e eu fiquei ali no Colégio Batista. Eu consegui um trabalho para me sustentar e eu comecei então a fazer o seminário. Um dia fui na Igreja do Rocha porque eu trazia uma carta para o pastor Reis Pereira, que ele era bem conhecido lá em Portugal, e eu estava indo então para a Igreja do Rocha para conversar com o pastor. Quando eu estou chegando assim perto da igreja, então uma menina veio na minha direção, ela tinha o cabelo muito bem feito, muito bem armado. A roupa não reparei muito, né? Mas ela foi muito gentil. Olha, nós estamos aqui e eu fiquei na minha, né? Fiquei aqui na igreja, nós estamos aqui com um congresso, não era congresso, era um intercâmbio, e eu queria convidar você, e eu fui deixando, e aí eu entrei na mesma igreja, e ela depois me falou que ficou muito brava, porque, né? Mas eu entrei lá naquela igreja, fui muito bem recebido lá pela igreja, pelo pastor Reis Pereira, e acabei ficando como seminarista desta igreja. E nesta igreja, então, o pai dessa menina, um dia me convidou para ir na casa dele almoçar, que naquela época os irmãos chamavam os seminaristas para almoçar em casa. As coisas mudam tanto, né? Hoje a gente dá um ticket de refeição e diz para o seminarista, vai ali no quilo, né? E come lá. Mas naquela época era, né? E ele me convidou, e quando eu chego na casa dele, aquela menina estava lá. Era filha dele, né? E aquela menina, então, e eu e aquela menina nos entreolhamos, e aí essa menina, na verdade, era a Esther, né? Essa menina, na verdade, era ela, e foi bem legal. E nós namoramos, casamos e noivamos, não, namoramos, noivamos e casamos em um ano, né? E um ano depois nós estávamos nos casando, e foi muito, e durante ainda o seminário. Fui para o seminário, e foi uma experiência tão gostosa, a experiência de seminário, e já casado, e aí começa, digamos assim, a história, né? A história na igreja. Fui ordenada em 82, lá na Igreja Batista do Rocha, e aí veio então o primeiro ministério que o Senhor nos deu, que foi em Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu, naquela época, hoje já não é bem assim, mas naquela época, no seminário, quando estava no 4º ano, vinham os executivos de vários campos do Brasil e convidando seminarista para visitar. Eu visitei alguns campos, e um deles foi Mogi Guaçu, e o Senhor então nos chamou, e esse foi o primeiro ministério que o Senhor nos deu, foi lá em Mogi Guaçu. Largamos tudo aqui, ela também deixou tudo. Havia passado num concurso público, tinha passado para professora do estado, largou, deixou para trás esse concurso. Ela já poderia estar aposentada há bem mais anos, há pelo menos 10 anos, e nós fomos para Mogi Guaçu. E aqui há um detalhe interessante: uma igreja
dos seus 100 e poucos membros, uma igreja também em construção, e ali foi um aprendizado muito grande. Eu tinha sido um bom aluno no seminário, tinha sido um excelente aluno no seminário, e eu saí do seminário muito soberbo, achando que eu sabia tudo, e que eu era muito bom, como só ia acontecer com bons alunos. Os bons alunos têm uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que são bons, a ruim é que muitas vezes acreditam que são bons. E esse foi o meu problema. E quando eu cheguei lá, irmãos, Mogi Guaçu, foi um tempo de aprender a depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor. A Esther, nós não tínhamos quase recursos, né? Os recursos eram muito escassos. Aquilo que havíamos combinado não se concretizou. E eu já contei isso para os irmãos. E ali, Mogi Guaçu, foi um deserto, mas de aprendizado. Para os irmãos entenderem, ali nasceu o Leonardo nasceu lá. E nós vivíamos tão durinhos, mas tão durinhos, que um dia o Léo estava com febre. E aí a gente olhou um para o outro e pensou assim, agora, a gente não tem dinheiro para comprar remédio. Como é que a gente vai fazer? Aí a Esther falou assim, tem a irmã fulana, ela gosta muito do Léo. A gente vai lá, ela vai logo pegar o Léo no colo, e ela vai dizer, tá quente, tá com febre? E a gente vai dizer, tá. Já deu remédio? E a gente vai dizer, não. Quer que eu dê? Quero. E então a gente articulou, né? Olha que coisa interessante, né? Então, a gente foi lá e não deu outra, né? Chegou lá, o Leozinho, mas está quente? Nossa, está ardendo, o menino está com muita febre. Vocês já deram remédio? Não. Mas tem que comprar remédio. Ligou para a farmácia, veio o remédio, deu o remédio. Era o que a gente queria. Então, estratégia de Deus. E foi uma bênção maravilhosa. Um dia, nós tínhamos em casa 2 ovos. Eu estou dizendo isso porque vocês olham hoje para mim, nessa baita de igreja, nesse povo maravilhoso, e vocês pensam que o pastor... Mas, irmãos, a gente quando chega em determinado lugar, às vezes já passou e já comeu o pão que o Senhor amassou. Que o Senhor também amassa um pãozinho. Então, um dia, nós tínhamos 2 ovos dentro de casa. E Deus mandou a bênção de mandar um visitante. Recebemos uma visita. Quando o irmãozinho bate lá, eu acho que era o Deus Dete, não era esse? Eu não esqueço que era o nome Deus Dete. Isso é nome que se coloca em alguém? Deus Dete, né? Aí veio o Deus Dete, pastor, passei por aqui e quer lhe fazer uma visita. E eu disse, que hora errada de fazer. E logo na hora de comer. E a Esther disse, eu só tenho 2 ovos. Eu disse, e aí, o que é que eu faço? Ela diz, deixa comigo. Eu sei que ela foi para a cozinha, ela colocou um pacote de farinha nos 2 ovos, fez uma omelete de farinha com ovo, uma omelete desse tamanho, e nós tivemos o que comer lá. Mas chegou um momento em que a gente realmente não tinha, porque era mesmo difícil, irmãos, era uma situação muito complicada, sem nunca nos queixarmos para ninguém, porque nós só nos queixamos com o Senhor. Mas foi lá, irmãos, eu queria comprar um jornal, eu não tinha dinheiro para comprar jornal, eu ria. Eu botava a mão no bolso e eu dizia assim, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um jornal. Eu achava graça. Como é que pode alguém não ter dinheiro para comprar um jornal? Ter dinheiro para comprar um jornal. Não tinha dinheiro. E aí, mas sempre nas mãos do Senhor. Eu passei algumas crises, mas ela sempre com aquele jeitinho dela, sempre dando força, sempre dando força. Tínhamos casa, tinha tudo arrumadinho, mas era uma situação realmente difícil. Aí teve um tempo em que não tinha nada. E aí o que é que nós fizemos? Oramos. Porque a gente quando não tem, nós temos um Deus que tem tudo. Então peço ao Pai, oramos. Sabe o que aconteceu? Um irmão que tinha uma pensão chegou lá em casa e disse assim para Esther, olha, nós temos essa pensão e sentimos no coração o desejo de trazer essa quentinha. Só que a quentinha lá era um negócio com 5 quentinhas. É um negócio engraçado. Como é que chama? Marmita, isso, marmita. Mas não é uma, não, são várias, são 6 marmitas. O negócio fica 1, 2, 3, 4, 6. É um monte de marmita num negocinho só que carrega. Aí o irmão chegou lá e disse assim, vocês aceitariam essa marmita? A gente olhou e riu e disse, como não? Estamos sem comer, precisa da marmita. E ficamos sustentados. Pastor, o pastor ontem falou de corvo. Nós fomos sustentados por corvo. Foram os nossos corvos. É corvos ou corvo? Corvos. Os nossos corvos. Nós fomos sustentados por corvo. Você não foi, mas eu já fui.
É verdade. Então tinha o corvo que ia lá levar como é o nome? A marmita para a gente comer. E a gente comia de marmita, porque não tinha o que comer. Ela ficou 2 anos sem comprar nada e sem reclamar. Você já pensou? Uma mulher que 2 anos não compra nada e não reclama do marido? Isso é uma santa mulher de Deus. Por isso é que eu amo tanto, que nós vivemos tudo isso junto. E quando eu ficava meio triste, era ela que me animava. Era ela que dizia, não, o Senhor está conosco, Senhor, e dando aquela força, criança pequena, aquela situação. Aí o outro irmão disse, olha, eu tenho umas vacas lá, eu tiro o leite toda manhã, eu posso mandar um leite fresquinho para vocês? A gente pensou e tal, né? Ou como não? Né? Como não? E nós fomos sustentar corvos, né? Mandando o pão e o leite para nós. E ali o Senhor nos sustentou. Tempo em que nós aprendemos a depender do Senhor. Ali eu aprendi, e foi bom, sabe o quê? Eu aprendi a lidar com dinheiro. Eu aprendi a lidar com dinheiro. A partir do Mogi Guaçu, eu aprendi que saber lidar com recursos é você ter sempre uma poupança. É você ter sempre um dinheirinho. E Deus me ensinou, Deus nos ensinou ali. E foi assim um aprendizado maravilhoso. Ficamos 2 anos lá. Depois de 2 anos, graças a Deus, a igreja cresceu. Começamos a construção do novo, já tinha sido começado, mas quase terminamos a construção do novo templo, que hoje tem um templo muito bonito, e o pastor me falou que esteve com o pastor de lá, e a igreja hoje está muito bem lá em Mogi Guaçu, para a honra e glória do Senhor. O Senhor também nos deu ali muitas vitórias maravilhosas em Mogi Guaçu. De Mogi Guaçu nós viemos para o Rio, e aqui no Rio, então, o Senhor nos levou para Piedade. Primeira igreja batista lá em Piedade. E ali em Piedade nós ficamos ali 7 anos. E Piedade foi um ministério diferente, mas muito gostoso. E ali eu aprendi outra coisa. Eu aprendi a vida de piedade. Também em Piedade não tinha outro jeito, não é? Mas ali eu aprendi lá a depender, ali a buscar o Senhor. Havia algumas situações, algumas dificuldades, e ali em Piedade, então, eu aprendi a vida de piedade. Pela graça de Deus nunca mais perdi, que é buscar ao Senhor a cada dia estar na presença do Senhor, a cada dia buscar o Senhor em oração, leitura da palavra. E foi um tempo também muito abençoado por Deus, o tempo ali em Piedade. A igreja também, pela graça do Senhor, cresceu, a igreja foi crescendo, e estávamos tão bem ali em Piedade. Mas depois de 7 anos em Piedade, eu comecei a pedir a Deus um desafio maior. Eu comecei a dizer, Deus, eu gostaria de um desafio maior na minha vida, no nosso ministério. Começamos a orar. E aí essa igreja estava em processo, eu acho, de sucessão. E eu vim aqui pregar, eu vim pregar bem antes. E no dia em que eu vim aqui nessa igreja, o Senhor falou que eu seria o pastor dessa igreja. Eu tenho isso anotado numa agenda. Eu acho que foram 4 ou 5 meses antes, o Senhor falou. E depois o Senhor confirmou no nosso coração. E então em novembro de 1992, o Senhor então nos trouxe para essa igreja. E essa igreja era, e tem sido, e continuará sendo, mas era muito mais à época o grande desafio. Na primeira aprendemos a depender, na segunda aprendemos a buscar. E aqui o grande desafio. Copacabana. Eu, um suburbano, eu não sou originário de Copacabana. Eu não sou Marcel, Zona Sul, né? Eu sou Zona Norte, né? Então, alguém que vem da Zona Norte, uma igreja de Zona Sul, uma igreja que estava em construção, né? Bem no início ainda da construção, e uma igreja que tinha uma fama. Quando eu dizia que vinha para Copacabana, o pessoal dizia, não vai não, porque lá não para pastor. Era o que me diziam, né? Lá não para pastor, não vai não faça isso não vá para Copacabana não. Mas o Senhor tocou no coração. E na verdade viemos com temor e com tremor, naturalmente, né? Viemos para Copacabana, a igreja ela estava começando o 3º andar, né? Ainda não tinha nada disso que vocês estão vendo, tudo aberto, como se diz, a igreja estava no osso, né? E aí nós viemos pela graça do Senhor,
E então o Senhor começou a nos abençoar aqui. E eu me lembro, lá quando eu falei, nós éramos muito amados lá em Piedade. Foi realmente um ministério gostoso, muito amados. Uma igreja também muito amorosa, muito amados. E aí um dia eu falando com Deus, eu disse assim: Deus, eu sou tão amado aqui, será que eu vou ser amado lá? E o Senhor disse assim: você pensa que você é amado, que você é bonzinho? Sou eu que torno o coração das pessoas favoráveis a você. Então você pode ir, que você vai ser amado lá. E quem esteve aqui domingo passado pôde ver. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando depois foi isso: eu não sabia que eu era tão amado. Que foi uma coisa que me impressionou muito na morte de Ayrton Senna. Na morte de Ayrton Senna, eu vi um cartaz que me marcou pro resto da vida. Era um cartaz que dizia assim: nem nós sabíamos que amávamos tanto você. Eu chorava. Até hoje, quando eu ouço aquela música, eu choro. Quando eu lembro daquele cartaz. Nem nós sabíamos que te amávamos tanto. Domingo passado, isso aconteceu. Eu pensei: Deus, nem eu sabia que eu era tão amado por tantas coisas que foram ditas. Deus cumpriu. Deus cumpriu. E nós tivemos uma vez, eu e a Esther, eu nunca esqueci disso, lá em Maricá não, Araruama. Ali em Araruama, nós recebemos o ministério dessa igreja, os dois, lá numas rochas, olhando para o mar. Ali Deus falou que nós viríamos e que o Senhor nos abençoaria. E meus amados irmãos, essa igreja, em 30 anos, ela tinha tido, não sei se 15, 16 pastores. A história era essa. Eu não conheço a história, mas a história era essa. Então, o medo era muito grande. Porque quem era eu? Aliás, quem era não, quem sou eu? Nada, nem ninguém. Mas o Senhor disse: eu vou fazer a obra. E meus amados irmãos, 20 anos depois, a gente olha. E vocês estão diante de um milagre do Senhor. De um milagre do Senhor. Porque tudo que nós temos feito é graça poderosa de Deus. Isso não é obra de homem. Isso é obra do Senhor nosso Deus. É obra do Senhor nosso Deus. Quando eu cheguei nessa igreja, quando nós fomos reformular os estatutos, surgiu um problema em relação aos diáconos da igreja. Aos diáconos da igreja. E eu conversei, então tivemos uma reunião com os diáconos da igreja. Havia algumas dificuldades em relação aos diáconos da igreja. Havia algum questionamento se a igreja deveria continuar a ter diáconos ou não. E os diáconos se reuniram comigo e perguntaram qual é a minha opinião. E a minha resposta foi: se nós nos amarmos e se nós vivermos uma vida em amor em Cristo, a igreja vai não apenas apoiar, mas a igreja vai ver a bênção do ofício diaconal. E não deu outra. Irmãos, passaram alguns anos. Eu estava reunido com cerca de 30 diáconos. E eu podia ir na frente de cada um, e posso ainda hoje, olhar nos olhos e dizer: eu amo vocês. Então tem sido assim um ministério realmente, irmão, de promessa de Deus. De promessa do Senhor. O Senhor tem, na verdade, realizado aquilo. Desafio. Quando eu vim, eu pensei: Deus do céu, eu não vou, a gente não vai terminar essa construção, vai ser, né? E tinha aí fora, que os irmãos, eu não sei se tem até fotos disso, né? Mas era um negócio assim tremendo, né? Mas Deus nos abençoou de uma forma tão maravilhosa. Deus tem sido tão precioso. Deus tem sido tão maravilhoso. Chegamos aqui com nossos filhos pequenininhos, bem pequenos. Os irmãos os amaram, os irmãos têm nos ajudado. Eu já contei alguns episódios que marcaram, assim, muito na vida dessa igreja. Meu pai estava morrendo lá em Portugal. Meu pai voltou, estava no hospital, soubemos que eu estava com câncer e ele estava morrendo. Nos reunimos para ver quem iria lá, para visitá-lo. Depois de um culto no domingo de manhã, um diácono me procurou e disse: os diáconos estão reunidos e querem conversar com o irmão. Eu pensei:
já era. Eu pensei, o que é que eu falei de errado, né? Ser chamado pelos diáconos, né? E eu fui lá. E eles estavam lá sentados e disseram assim: o irmão vai amanhã para Portugal. Nós vamos assumir a igreja. E o irmão vai para visitar seu pai. Vai para visitar seu pai. E vamos pagar a passagem da sua esposa para ela ir junto com o irmão. Aí eu disse, não posso, não tem passaporte, tem nada, não posso, tem coisa para fazer, tem não sei o quê. E os meus irmãos vão, os diáconos disseram, você não está entendendo. Nós estamos dizendo que o irmão vai e que nós estamos assumindo a igreja. E eu fui. Deus preparou as coisas. Chegamos lá, fomos visitá-lo. Estava irreconhecível, que era praticamente um cadáver. Ele não me conheceu, mas ele conheceu a Esther. E chorou quando ele a viu. Que eu já havia conhecido, a mim não me conheceu. E eu fiquei travado, porque nós íamos lá para pregar o evangelho, para que eu se convertesse antes de morrer. E eu travado. E ela, fala! E eu sem conseguir falar, fala de Jesus. E a muitas custas eu consegui falar do evangelho, perguntei se ele aceitava Jesus, ele fez que sim com a cabeça, e nós saímos. No dia seguinte, ele entrou em coma. E depois ele morreu. Então, irmãos, são vivências. Vivemos situações extraordinárias aqui. Eu me lembro quando os meninos eram, ainda todos na escola, né? Você já imaginou 3 filhos na escola? Houve um ano aí, eu não lembro que ano foi, mas teve assim um aumento descomunal, aquelas inflações assim muito grandes. A gente ficou assim numa situação tão difícil, dissemos, Deus, como é que vai ser? Um irmão diácono me ligou. E aquele irmão disse assim, pastor, o colégio dos seus filhos também aumentou muito, foi? Eu disse, demais, meu irmão, pode deixar comigo. Os diáconos se reuniram e me deram um aumento espontâneo para suprir aquilo que os nossos filhos necessitavam. Hoje, nós temos um apartamento quitado e pago na Barra da Tijuca, graças a esta igreja e aos diáconos desta igreja. Então, irmãos, são coisas assim absurdas que eu poderia contar para vocês, do quanto Deus nos tem abençoado, o quanto o Senhor nos tem abençoado. As lutas têm sido grandes, vocês conhecem boa parte delas, temos compartilhado. Leonardo, desde criança, louco por bola. Leonardo aprendeu a andar chutando bola. Chutando bola. Ele era louco por bola. É um negócio impressionante, né? Então foi crescendo e o Leonardo se tornou jogador de futebol. Ele era um jogador de futebol. E ele era bom de bola, não é, Luiz Tavares? Luiz Tavares gostava de ver o Léo jogar. Pastor, esse menino! Né? E ele levava jeito mesmo para o futebol. E jogou por aí, só que com o futebol começou a se afastar, Eu cheguei para essa igreja e falei, o Léo está se afastando, nós precisamos de oração. Eu nunca escondi e não escondo, e não tenho vergonha de falar as coisas boas nem as coisas ruins, porque é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não esconde coisa nenhuma. Cheguei para essa igreja e falei, irmãos, o Leonardo está se perdendo, o Leonardo está com problemas, me ajudem a orar. Essa igreja entrou em oração comigo. Leonardo fazia direito na Estácio. Descobrimos que ele não ia para a faculdade, ele ia jogar bola lá. Se estiver me olhando, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Estava lá, ia jogar bola para lá. Começamos a orar. De repente, o meu cunhado o convida para ir para Brasília. Ele vai para Brasília. No dia seguinte, saiu um emprego para ele aqui. Ele nem soube, eu acho. Eu já estava lá. Com 15 dias lá, meu cunhado... Aí nós sentimos de Deus. É resposta às orações. Ele foi. 15 dias depois, o meu cunhado, com quem ele ia trabalhar, morreu. E quando nós fomos para o funeral, eu ia dizendo, Deus, será que eu me equivoquei? Será que o Senhor não falou? Deus, ele agora vai voltar. Deus vai voltar tudo o que era. Deus do céu. Quando chegamos lá, a primeira coisa que ele falou, eu não quero voltar. Deus disse, deixa comigo.
Para encurtar a história, Leonardo hoje se casou, está esperando o seu primeiro filho, nosso segundo neto, está firme na casa do Senhor, está firme no Senhor, já comprou o apartamento dele, já quitou, está bem. Está bem. Quando às vezes estou passando aqui nas minhas lutas, eu ligo para lá e ele diz: pai, você tem que confiar mais em Deus. Aí ele diz assim: é uma coisa errada. Não, pai, você não pode. Não sei o quê. Olha, se precisar eu te ajudo. Eu disse: como é que é? Aonde é que nós estamos? Orações dos irmãos. Orações dos irmãos. Com Ana Raquel, vocês têm orado e têm estado conosco. Como essa igreja tem nos abençoado. Como temos sido realmente abençoados. Promessa do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, quando nós estávamos em Piedade, sabe onde é que a gente vinha passear? Em Copacabana. A gente vinha passear aqui e achava, nossa, que negócio bonito. Era onde a gente vinha passear. A gente vinha passear na Atlântica. A gente ficava passeando na Atlântica. Coisa que eu não faço há muito tempo. Se você perguntar quando foi o último dia que eu fui à praia, nem lembro mais. O pessoal, quando eu saio por aí, pensa que eu sou, né? Copacabana, vivo na praia. Meu irmão, eu não vejo o mar há algum tempo. É de lá para cá, de cá para lá, né? A gente vinha aqui, e a gente olhava, e um dia o Senhor nos trouxe. Irmãos, aquele menininho pobre, que nasceu lá em Portugal, de uma família pobre, o Senhor o trouxe. O Senhor andou com ele e o Senhor o colocou aqui, nesse lugar e nessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dia nós fomos viajar. Nós, pela graça de Deus, já viajamos bastante. Eu estava em Portugal, num determinado lugar. Quando eu estava lá, o Senhor disse assim para mim: você nasceu aqui, não nasceu? Eu disse: claro. O Senhor faz cada pergunta, né? Aí o Senhor disse assim: você já tinha estado nesse lugar? Eu disse: não. E o Senhor disse: eu trouxe você aqui, porque o meu poder é maravilhoso. O Senhor me levou a conhecer lugares em Portugal que eu, sendo de lá, estando lá, eu não conhecia, para me provar o quanto Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Eu estava lá, o Senhor me pegou, levou para os Açores. Ali eu me tornei batista. Dali eu vim para o Brasil, estudar no seminário. E dali o Senhor me trouxe para o ministério. Mogi Guaçu, depois Piedade e Copacabana. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, uma vida dirigida por Deus. Cheguei aqui com uma malinha, não era mais o tempo do tamanco, já tinha um sapatinho, mas uma malinha com poucos pertences, né? Meia dúzia de coisas, e hoje eu tenho uma família linda e maravilhosa, e eu tenho uma família espiritual muito mais linda e maravilhosa. Os irmãos não imaginam o quanto eu louvo e agradeço a Deus por tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, para a honra e glória do nome do Senhor. Como Deus tem sido maravilhoso. As pessoas às vezes vão lá no gabinete pastoral e elas dizem: nossa, que gabinete é esse? Eu digo: é verdade. Que gabinete é esse? Toda a condição o Senhor tem dado para a honra e glória de Deus, porque é necessário ser fiel ao Senhor. Um dia Deus me disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma outra terra. Irmãos, eu abri mão de tudo aquilo lá e eu vim. E o Senhor é maravilhoso. O Senhor abençoou. E hoje vocês são parte dessa família. E vocês são parte dessa história. E aqui o Senhor tem escrito uma história tão linda e tão maravilhosa. A ponto de, normalmente eu digo, eu não tenho ovelhas, eu tenho amigos. E normalmente eu digo também para os irmãos, quando eu sair dessa igreja, eu for pastorear uma outra igreja, vocês vão ter que orar muito por mim, porque eu estou muito mal habituado. Então Deus vai ter que eu vou ter que reaprender uma série de coisas, porque Deus tem sido realmente maravilhoso. Deus tem muitos desafios para nós. Deus tem muita coisa para ser realizada. Mas esse pastor que aqui está, é o milagre da graça do Senhor, nosso Deus. E aquilo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós.
Então, queridos, que vocês nesta manhã possam dizer: Deus, nós cremos nesse Deus maravilhoso. Eu nunca podia imaginar. A gente vinha aqui, olhava, e um dia o Senhor diz: eu vou trazer você para cá, para você ver o meu poder e a minha graça na sua vida e no seu ministério. O que eu tenho visto é poder e graça de Deus em nossas vidas e em nosso ministério. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Que você possa sempre estar na presença de Deus. Queridos, vale a pena obedecer ao Senhor. Não há sonho que eu tenha tido que o Senhor não tenha realizado. Não há sonho que eu tenha tido que o Senhor não tenha realizado, para a honra e glória do nome do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel. Jovens, vale a pena ser fiel ao Senhor. Eu tive tantas oportunidades. Meu melhor amigo morreu de overdose. O Paulo, amigo de adolescência, jogamos futebol juntos no mesmo time. O Paulo, meu melhor amigo de infância, ele morreu de overdose. O Senhor livrou. Mães, orem pelos filhos de vocês. Orem pelos filhos, clamem pelos filhos, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Não olhe para aquilo que Ele é hoje, mas naquilo em que Ele pode se tornar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a oração, você pode subir ao terceiro andar, há um almoço. Agora, acho que eu posso falar para vocês. Agora, deixa eu falar para vocês aqui. Camarão ao catupiry. Pernil assado com osso e sem osso. Estrogonofe, espaguete. Irmão, tem um pernilzinho lá que é qualquer coisa de bom. Esse camarão ao catupiry também deve estar gostoso, né? Aí você diz, mas lá na cantina é para esse trabalho lá da irmã missionária Ozenaide. Então, que Deus possa nos abençoar. Quero agradecer mais uma vez o carinho, os abraços. É tão bom abraçar. Irmãos, acho que eu tenho esse ministério do abraço. O bom de ficar mais velho é que hoje, para mim, vocês são todos meus filhos. É tudo filho. Irmãos, o Senhor tem colocado um amor tão grande. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam crescer no Senhor, ser abençoados do Senhor. Vocês casais mais jovens, que Deus abençoe vocês. Que a vida de vocês. Para vocês casais mais jovens, 4 coisas. Você pode suportar, tolerar, desfrutar ou degustar o casamento. Há 4 formas de estar casado. A gente pode suportar o outro, tolerar o outro. A gente pode... Qual é o terceiro? É o quê? Experimentar ou degustar. Meu irmão, o casamento fica bom quando você degusta. É degustar. É quando a gente degusta o casamento. Jovens, que vocês possam degustar. Que vocês possam provar o melhor do Senhor. Irmãos adultos, que vocês sejam firmes e fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Vocês que são solteiros ainda, peçam a Deus. Deus nos dê o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha, se a gente é fiel, o Senhor é muito mais fiel. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela bênção de mais um domingo na Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. E quando obedecemos ao Senhor, o Senhor faz milagre atrás de milagre. Deus, eu te louvo por essa igreja, eu te louvo pela caminhada, eu te louvo porque o Senhor tem estado presente a cada instante, a cada momento. Eu te louvo pela vida desta igreja, pela liderança desta igreja, pelos diáconos desta igreja, Senhor, pela membresia desta igreja. Deus, eu te louvo pelos nenéns que estão lá no berçário. Ó Senhor, eu te louvo pelas crianças pequenininhas. Eu te louvo por aqueles que já andam, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pelos adolescentes, pelos juniores.
Eu te louvo pelos jovens, a juventude dessa igreja. Eu te louvo, Senhor, pelos irmãos mais maduros. Eu te louvo pelos idosos, Senhor. Eu te louvo por cada um aqui nesta manhã. E eu peço que o Senhor derrame sobre nós as mais ricas bênçãos dos céus. Deus nos abençoe. Deus derrame mais e mais. E Deus, nós queremos Copacabana. Nós queremos o mundo, Senhor. A começar por esse bairro Peixoto. A começar por Copacabana. Senhor, nos ajude a ganhar mais e mais vidas. Deus, que nessa manhã cada um de nós seja missionário disfarçado da sua profissão. É a minha oração, é a nossa oração. Deus abençoe o almoço. Deus, abençoamos aqueles alimentos e pedimos que o Senhor, ó Deus, possa levar o povo e que ali nos dê um dia, um almoço alegre e feliz na sua presença, porque nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória, e todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Com uma oração silenciosa estaremos nos despedindo.